Que os resultados de Itaú no segundo trimestre de 2025 foram excelentes, isso você já sabe. Mas nesse vídeo eu quero te mostrar o que é índice de eficiência, preço-alvo de YouTube 4 para 2025, segundo alguns analistas, falar um pouco sobre o desdobramento da Lei Magnitsky aqui no Brasil e calcular o preço-teto das ações de Itaú. Então fica até o final desse vídeo, mas antes, já se inscreve nesse canal, deixa o like e comenta aqui abaixo. Você investe nas ações de Itaú, YouTube 3 ou YouTube 4? Sem mais delongas, bora para a tela. Resultado do segundo trimestre YouTube 4, uma máquina de fazer dinheiro. Banco Itaú Unibanco, que conta com o ticker YouTube 4, é o maior banco da América Latina, a marca mais valiosa da América do Sul, tem o PL de 9,15, PL significa preço sobre lucro. Você pega o preço da ação unitária e divide pelo lucro daquela ação. O resultado mostra quanto o mercado está disposto a pagar para cada real de lucro daquela ação. Então, o mercado está disposto a pagar R$ 9,15 para cada R$ 1 de lucro das ações de Itaú. O PVP é o preço sobre valor patrimonial. Da mesma forma, o mercado está pagando R$ 1,88 para cada R$ 1 de valor patrimonial das ações de Itaú. Então, esses dois indicadores aqui mostram que as ações de Itaú são precificadas bem alto, isso por conta da qualidade que esse banco traz consigo. O dividend yield nos últimos 12 meses foi de 8,49% e a cotação atual gira em torno de R$ 36,37. Podemos ver aqui que o resultado recorrente gerencial foi de 11,5 bilhões nesse segundo trimestre de 2025. Isso corresponde a um ROI, retorno sobre patrimônio líquido, de 23,3%. É disparado o maior ROI entre os bancões. Banco do Brasil, Bradesco, Santander e Itaú. O maior nesse momento é o ROI de Itaú. Sobre o índice de eficiência, ele está em 37,4%. Mas vem aqui, você sabe o que é índice de eficiência? Calma aí que eu vou te explicar. O índice de eficiência é uma métrica que aponta quanto custa para o banco gerar receita. Quanto menor o índice, melhor a eficiência do banco, pois indica que ele consegue produzir mais receita com menos custo operacional. Então, o cálculo do índice de eficiência é simples e direto. Basta você dividir as despesas totais pela receita total da instituição. Então, aqui a fórmula simples, índice de eficiência é igual a despesa dividido por receita. E aqui trouxemos um exemplo. No primeiro ano, uma certa empresa teve despesa de R$ 15.000 e receita de R$ 50.000. Isso gera um índice de 30%. No segundo ano, as despesas foram de 25.000 e a receita de 75.000. Logo, um índice de eficiência de 33%. No terceiro ano, as despesas subiram para 53.000, mas a receita também subiu para 100.000. Isso gerou um índice de 53%. Observe que mesmo ano após ano, a receita subindo, o índice de eficiência ficou pior, porque a despesa também subiu. Então, o índice de eficiência do melhor ano foi o do primeiro ano. Nesse caso, o índice mostra um aumento de custo em relação à receita, indicando uma piora na eficiência. Então, esse índice é importantíssimo para os bancos, mas não confunda índice de eficiência com o índice de capital principal, que a gente vai ver aqui mais à frente. Vamos dar uma olhada aqui na história do Banco Itaú. Então podemos ver aqui que ele nasceu em 1924. Aqui em 1979 tivemos a criação do Itautec. Em 83, o lançamento do primeiro caixa eletrônico do país. Em 2002, a aquisição do BBA, que criou o maior banco de investimento do Brasil. Em 2007, o lançamento do primeiro iPhone e em 2008, a fusão do Banco Itaú e do Unibanco, dando origem ao maior banco privado do país. Aqui um pouco mais dos números do segundo trimestre, podemos ver o custo de crédito, que foi de 9,1 bilhões nesse trimestre. Foi 1,3% superior ao primeiro TRI de 2025 e 3,2% superior ao segundo TRI de 2024. Então, quando comparamos
o segundo TRI de 2024 com o segundo TRI de 2025, chamamos isso de comparação anual. Então, na comparação anual, tivemos um aumento de 3,2% no custo do crédito, que é a mesma coisa que PDD. Se você não sabe o que é PDD, ela é a provisão para devedores duvidosos. Eu expliquei isso aqui no último vídeo que eu fiz sobre Banco do Brasil e eu vou estar deixando disponível para você acessar e assistir lá e ver certinho o que é PDD e também o que é índice de capital nível 1 ou índice de capital principal, que é a mesma coisa. Eu expliquei tudo no vídeo do Banco do Brasil e vale a pena conferir. E já passando aqui para o índice de capital nível 1, ele foi de 14,6%. Se formos comparar com o índice de capital nível 1 do Banco do Brasil, que foi de 10,97%, podemos ver aqui mais uma vez que o Itaú ganhou e teve êxito sobre os outros bancos. Basicamente, esse índice aqui demonstra a solidez financeira de um banco. Diferentemente do índice de eficiência, que quanto menor, melhor, o índice de capital nível 1 ou índice de capital principal, quanto maior, melhor. Vale frisar aqui também uma carteira de crédito de 1,38 trilhões de reais, com uma inadimplência com mais de 90 dias de 1,9%, que é a menor inadimplência com mais de 90 dias nesse segundo trimestre entre os bancões Santander, Bradesco, Banco do Brasil e Itaú. Então, o Itaú, mais uma vez, ganhando com a menor inadimplência com mais de 90 dias no segundo trimestre de 2025. Agora, bora dar uma olhada nas manchetes que abordam o Itaú. Então, temos essa manchete aqui do Money Times, que diz que o Itaú e a Eletrobras pagam dividendos bilionários e se destacam entre as ações recomendadas no MoneyPix. Itaú e Tub4 não houve surpresa. O banco entregou mais um resultado robusto, lucrando 11,5 bilhões no segundo TRI, uma alta de 14% em relação ao segundo TRI de 2024. Diante do bom desempenho, o banco revisou para cima suas projeções para 2025, elevando a expectativa de receita com o cliente. Instituições como Safra, BTG Pactual e Bradesco BBI recomendam a compra de ação, com preço-alvo entre R$ 40 e R$ 46 reais. Vale lembrar que esse vídeo não é uma recomendação de investimentos, mas os analistas da Safra, BTG Pactual e Bradesco BBI estão sim nesse momento recomendando a compra de ações Itub4. Apesar de já ter subido 31% em 2025 e atingido novas máximas, os analistas ainda veem espaço para mais valorização nas ações e possibilidade de dividendos extraordinários pode animar ainda mais os investidores. Agora vamos dar uma olhada nessa matéria do Investidor 10 que fala um pouco sobre a Lei Magnitsky aqui no Brasil, principalmente o que essa lei afeta em relação aos bancos. BB, Itaú e Bradesco desabam na B3 com a nova lei do STF. STF impede a aplicação de sanções estrangeiras. Nessa segunda-feira, dia 18 de agosto, o ministro Flávio Dino determinou que as leis e atos unilaterais de governos estrangeiros não podem produzir efeitos sobre cidadãos ou empresas brasileiras em território nacional. Segundo a decisão, medidas como bloqueio de ativos, cancelamento de contratos ou restrições comerciais só poderão ser aplicadas mediante autorização expressa do STF. Embora Dino não tenha citado diretamente o caso, a decisão é interpretada pelo mercado como uma resposta às sanções impostas pelos Estados Unidos ao ministro Alexandre de Moraes, no âmbito da Lei Magnitsky, legislação norte-americana que permite punir estrangeiros acusados de corrupção ou violação dos direitos humanos. Para investidores, a medida gera incerteza sobre a relação diplomática entre Brasil e Estados Unidos e pode impactar diretamente setores estratégicos como o setor bancário e o setor de exportação. Bem, basicamente aqui o ministro Flávio Dino está querendo obrigar os bancos brasileiros a não acatar essa lei para que não prejudique o ministro Alexandre de Moraes, pois afinal de contas, uma vez que ele entrou nessa lei Magnitsky, todos os bancos que apesar de operarem no Brasil também operam lá nos Estados Unidos, eles são obrigados a encerrar as contas do ministro Alexandre de Moraes, senão esses bancos também vão sofrer sanções. Só que o que está acontecendo é que o ministro Flávio Dino está fazendo pressão para que esses bancos não tomem essas medidas. O que vale ressaltar aqui para vocês que provavelmente, se não já tomaram, os bancos privados vão tomar sim essas medidas e vão cancelar a conta do ministro Alexandre de Moraes.
fica aqui a dúvida se o Banco do Brasil vai fazer isso ou não, porque vale lembrar que o Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista, então está no controle sim do governo, mas temos uma parte, quase metade, que é privatizada. E vale relembrar que também o Banco do Brasil é responsável pela folha salarial, a folha de pagamento do STF. Então, como que fica essa situação? Temos que ficar de olho porque isso pode impactar sim nas ações de Banco do Brasil, principalmente. Bancos puxam queda do Ibovespa. O setor financeiro, que tem grande peso no índice, foi o principal responsável pela queda do Ibovespa nessa terça. Por volta das 3 horas da tarde, as ações de grandes bancos recuavam de forma generalizada. Banco do Brasil caiu 4,70%, Santander 3%, Bradesco 3%, BTG Pactual 3,55% e Itaú Unibanco 3,1%. Agora vamos fazer uma projeção e calcular o preço teto das ações Itub4 para 2025. A cotação atual é de R$ 36,35, conta com uma base acionária de 10,7 bilhões de ações e um lucro líquido projetado por mim de 44,4 bilhões de reais para 2025. Considerando um payout de 55% e um dividend yield mínimo de 6%, o preço teto fica na casa de R$ 37,74, gerando uma pequena margem de 3,82%. E como eu cheguei nesse lucro líquido projetado? Primeiro que em 2024, o lucro de Itaú foi de 41,4 bilhões. Então, eu só joguei um pouco para cima. E vamos ver se isso está realista ou não. No primeiro TRI e no segundo TRI, tivemos somado os dois 22,6 bilhões de reais em lucro. Isso equivale ao primeiro semestre inteiro. Para alcançar esse lucro líquido projetado de 44,4 bilhões de reais, o Banco Itaú teria que fazer 21,8 bilhões de reais de lucro no segundo semestre. Isso está bem realista, porque se ele repetir o resultado do primeiro semestre no segundo semestre, já bateria com folga essa projeção aqui de lucro líquido. Então, o meu preço teto aqui vai ficar em R$ 37,74. Os analistas projetam preço-alvo entre R$ 40 e R$ 46. Eu acho difícil bater os R$ 46. Quem sabe os R$ 40 esse ano possa sim chegar. Mas eu quero saber de você. Você investe nas ações de Itaú? Eu particularmente não invisto, ou melhor, invisto em Itaú através das ações de Itaúsa, que eu julgo ser um caminho melhor nesse momento. Mas eu quero que você me conte aqui nos comentários. Você tem Itaúsa, tem Itaú, Itub3, Itub4? Prefere ficar de fora nesse momento ou vai aproveitar essa oportunidade? Deixa aqui abaixo, comente livremente, curte esse vídeo, se inscreve no nosso canal para a gente bater a marca de 450 inscritos e não esquece de assistir o meu último vídeo que vai estar aparecendo aqui no canto da tela. Sem mais delongas, até a próxima!